que essa semana ficou queimando muito no meu coração. Na quinta-feira a gente teve um culto aqui totalmente sobrenatural, irmãos. Totalmente sobrenatural. O culto começou sem som, mesa de som não funcionou. Foi uma loucura, irmãos. Aí de repente o som voltou, o pessoal conseguiu fazer voltar o som. Mas foi um culto assim, um mover, o louvor não acabava, irmãos. O louvor não acabava, não parava. Se deixasse, ia estar até agora adorando. Sabe aqueles picos de avivamento assim mesmo? E nós compartilhamos uma palavra aqui sobre maturidade espiritual. E você sabe, deixa eu compartilhar uma coisa com você. Na minha opinião, a maior dificuldade que a igreja brasileira tem é a falta de maturidade espiritual. É a falta de maturidade espiritual. Porque, irmãos, às vezes a gente passa anos e anos na igreja com uma imaturidade tão grande espiritual. Uma imaturidade tão grande. Quantas pessoas não acham e não continuam pensando que só a oração do pastor que dá certo? Quantas pessoas acham que eles vêm na igreja e saem chateados porque não gostou do louvor, porque o louvor não estava bom hoje? Entre outras coisas, quantas pessoas compram um lenço na igreja para levar para sua casa e achar que aquele lenço ela vai passar em algum lugar e alguma coisa vai acontecer? Verdade ou mentira, irmãos? Isso é imaturidade. Quantas pessoas jejuam na igreja? Nós estamos num período de jejum, um período de consagração de 21 dias. Mas quantas pessoas jejuam para querer ganhar alguma coisa? Eu vou jejuar para Deus me dar um carro. Eu vou jejuar para Deus me dar um namorado. Tem gente que nem com jejum e oração não vai conseguir, irmão. Não fala isso não, pode. Não fala isso não. Perdão, irmãos, foi mais forte que eu. Então, irmãos, a imaturidade espiritual, às vezes a gente passa, e às vezes a gente senta aí e fica anos como espectador da palavra. E Tiago vai falar assim: não sejam só ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra. Ou seja, eu ouço e pratico, eu aprendo e ponho em prática. Então, irmãos, hoje eu quero compartilhar com você, é uma palavra bem pastoral hoje é uma palavra bem bate-papo mesmo, para a gente meditar. Eu quero falar sobre crescimento espiritual. É necessário crescer espiritualmente, irmãos. Se nós, como cristãos, Jesus ele vai dizer assim, quando está conversando com Nicodemos: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E o simbolismo do batismo é novo nascimento. A Bíblia diz que e nos ensina que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nascemos espiritualmente. Você está entendendo isso, irmãos? Agora, não adianta só nascer e não crescer. Não adianta só a gente nascer espiritualmente e não crescer espiritualmente. Por quê, irmãos? Porque não vai fazer sentido. Você já viu aqueles homens, 28, 29, 30 anos, que é um bebezão? O pai tem que levar ele em todo lugar ainda. A mãe tem que pôr comida no prato, a mãe tem que arrumar a cama. Você já viu isso, irmão? Acho que aqui não tem isso. O que é isso, irmãos? A pessoa não está crescendo. Vai gerar problemas sérios na vida dessa pessoa.
Uma parte da educação da minha mãe que foi fantástico para nós, é que minha mãe fala assim, você quer roupa passada, passa. Então eu aprendi a passar roupa desde pequeno. Isso foi muito bom, irmãos. Eu passo minha roupa, quando eu quero, até hoje eu passo minha roupa. Mas tem os bebezão que não, que se a mulher não passa a roupa, ele vem tudo amarrotado. Não é sobre isso, mas é sobre não crescer espiritualmente. O problema é que a gente traz isso para a vida espiritual, e daqui a pouco nós temos 10 anos, escutando o Evangelho e chegando amarrotado ainda espiritualmente aqui, esperando que alguém faça o nosso prato espiritual. Se você não ouvir uma pregação, você não consegue entender o que está escrito na sua Bíblia. Isso é falta de crescimento espiritual. Quem está me entendendo? E eu pensava nessa palavra e nós vamos ler alguns versículos de Efésios aqui. Já abre a tua Bíblia em Efésios no capítulo 4. E quando eu comecei a ler essa passagem em Efésios, eu falei, opa, peraí. Eu não consegui, irmãos, eu precisei voltar lá no primeiro capítulo e ler Efésios inteiro. Ontem eu li Efésios inteiro. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Às vezes a gente fala que não tem tempo para ler, mas em questão de meia hora eu li Efésios, irmãos. Um livro de 6 capítulos. Aí a gente fala que a gente não entende. Mas por que a gente não entende? Porque a gente não lê. A gente não separa um tempo para isso. Posso te falar uma coisa? O livro de Efésios, ele é extremamente doutrinário para a igreja. Porque você quer falar sobre doutrina, leia o livro de Efésios. Paulo traz um ensinamento tremendo. A igreja de Éfeso era a maior igreja daquele tempo, liderada por Timóteo. Então, irmãos, quando você lê, você fala, meu Deus, tudo que eu preciso está aqui. E sabe uma coisa que eu parei para pensar ontem, e eu conversava com a Andresa em casa? Quem falou tudo isso para Paulo? Quem falou tudo o que Paulo escreveu? Ele ouviu de quem? Porque quando você ouve Pedro, você lê Pedro, Pedro andou com Jesus. Quando você lê de Atos para trás na Bíblia, você vê muitas histórias, fatos que aconteceram. Agora, quando você lê as cartas paulinas, irmãos, são coisas que Jesus, o próprio Jesus, ensinou para ele. Isso é resultado de uma vida de crescimento espiritual. Isso é resultado de uma vida de devoção. Você está me entendendo, irmão, nessa manhã? Então, Paulo fala sobre a importância do crescimento espiritual. E eu quero ler com você aqui Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, quando chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos. Não seremos mais o quê? Imaturos, como crianças, nem levado de um lado para o outro, empurrado por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos. Tornando-nos em quantos aspectos?
todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo, diga assim, todo o corpo, diga assim, toda a igreja, se desenvolva e seja saudável em amor. Amém, irmãos? Irmãos, isso aqui é um ensinamento muito profundo, muito importante. Primeiro, irmãos, nós precisamos entender que o crescimento espiritual é algo que precisa acontecer na vida de todo cristão. Deixa eu falar uma coisa, escute isso em amor, irmão, está na hora de você crescer. Está na hora de você crescer espiritualmente. É importante que todos nós cresçamos espiritualmente. Agora, não existe, escute, crescimento sem dedicação. Não existe crescimento sem dedicação. Se você tem uma empresa e quer crescer a sua empresa, precisa do quê? Orar mais? Não, se dedicar ao negócio. Se dedicar ao negócio. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Se nós queremos crescer intelectualmente, o que nós vamos fazer? Orar mais? Não, ler mais, se dedicar mais, aprender mais. E o crescimento espiritual, ouça, não é diferente. Todo crescimento espiritual é resultado de uma dedicação espiritual. Ninguém cresce recebendo comida na boca de domingo em domingo. Por favor, não se ofenda com isso. Isso é um bate-papo para a gente crescer espiritualmente. Porque, irmãos, as igrejas, no modo geral, estão lotadas, entupidas de pessoas, bebês, imaturas. Você já viu aquele irmão? Fiquei chateado, vou embora. Já viu isso? O líder de louvor falou que eu tinha que vir no ensaio. Magoei, vou sair do grupo. O pastor falou que eu tenho que parar de fazer coisa errada. Vou para outra igreja que fala que não tem mais coisa errada, tudo é certo. E aí o que a gente vira, irmãos? Por que existe esse trânsito enorme nas igrejas de hoje? Escute, por que existe esse trânsito enorme de pessoas que vão e vêm e saem e se chateiam? Por quê, irmãos? Porque falta um crescimento espiritual. Falta crescimento espiritual. Então nós precisamos absorver isso, nós precisamos entender isso. E nós, como pastores da casa, líderes dessa casa, a nossa responsabilidade é promover o crescimento espiritual dos irmãos. Nós lemos aqui que uns foram dados para apóstolos, outros evangelistas, profetas, mestres, pastores, E o que diz? Eles são responsáveis por preparar o povo. Então, irmãos, nós não estamos aqui para entreter a igreja. Entreter a igreja seria muito fácil, é só fazer a campanha da vitória. Leva para a tua casa uma porção do feijão ungido que ia lotar isso aqui. Ia ter gente lá em cima da laje, ia ter em todo lugar. Isso é entretenimento, como o Rubian ministrou aqui. O papel do Ministério de Louvor não é fazer show. Antes de começar o culto, o Rubian estava escondido atrás ali, ó. Eu vi lá atrás, orando.
agachado, falando com Deus. Talvez você não tenha visto, mas ele estava lá, desde a hora que acabou o ensaio, ficou lá. Por quê? Porque o papel nosso aqui não é entreter a igreja, os louvores são legais. Não, os louvores não precisam ser legal. O louvor tem que ser bom, tem que ser de verdade. Não, a gente não pode ficar aqui cantando, Deus me dá a minha bênção para depois subir. Não é isso. Nós não vamos ficar cantando aqui, ai, Deus devolve o que era meu. Se Deus devolver o que era nosso, a gente vai direto para o inferno, irmão. Porque o que era nosso era a condenação eterna. E a herança de Cristo nos deu a salvação eterna. Então você quer de volta o que era seu? Não, eu quero para mim o que é de Cristo. Então, como dizia o Marcelo Aguiar, pode levar tudo que eu tenho, pois veio de tuas mãos. Deixa apenas o meu coração. Essa é uma boa, hein? Você é velho de louvor, dá para você cantar isso aí. É verdade, irmãos. Maturidade. O Rubens só não tem cara de velho, irmão. Isso aqui já rodou quilômetro pra caramba. Você está entendendo, irmãos? Por quê? Porque o nosso papel, o papel de cada líder, irmãos, pode acreditar, tem tanta criança já amadurecendo ali no ministério infantil que você não faz ideia. Quando você vê as crianças vindo à frente ofertar, não acha que o pai dele mandou, ou que alguém ensinou ele lá, irmãos. A criança está entendendo que eu vou ao altar. Eu vou até o altar. Quando você vê as crianças adorando, irmãos, as crianças são um grande ensinamento para a gente aqui, do jeito que elas adoram aqui. Observe as crianças na hora do louvor nessa igreja. E por quê? Porque elas estão aprendendo lá. O papel dos líderes que estão lá atrás é levar cada criança e preparar elas para esse mundo perverso. E o nosso papel aqui, eu e todos os pastores da igreja, todos os líderes de ministério, é fazer o quê? Cooperar com o crescimento espiritual da igreja. Você está entendendo, irmãos? Por quê? Porque senão a vida inteira a gente vai ficar sendo bebê. Ai, Deus, porque Deus não me abençoou. Quando nós somos imaturos, irmãos, a gente entende que uma porta fechada pode ser um livramento de Deus, ou simplesmente pode ser um não de Deus, ainda que atrás daquela porta teriam vários milhares para você, de reais. Se Deus fechou a porta, irmão, você fala glória a Deus e aleluia. Você está entendendo, irmãos? À medida que nós vamos conhecendo o Senhor, mais nós crescemos espiritualmente. Porque aqui diz, irmãos, assim, que Cristo, Ele é o cabeça do corpo, até que todos cresçamos e alcancemos a unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus. Então o que eu preciso? O que precisa ser um foco da minha vida? Todo dia conhecer mais um pouco de Jesus. Todo dia tem um pouco mais para me conhecer de Jesus. Sabe, irmãos, cuidado com pregação de um versículo só. Eu falo isso em amor. Nós estamos na internet, nós estamos gravando para a internet, mas cuidado com o ensinamento de internet de 40 segundos. Cuidado com isso, irmãos, isso não produz crescimento. Isso, irmãos, é querer comer pequenas porções de alimentos que a gente nem sabe quem preparou. Você viu, se você entrar no Instagram, você vai ver toda frase bonita, alguém escreve embaixo, Billy Graham. Nem sabe se foi ele que disse isso. Você viu quantas frases? O Brasil ontem perdeu talvez a maior personalidade que esse país já teve. Talvez nunca mais tenha alguém tão autêntico, tão verdadeiro como aquele homem no país, como personalidade, homem judeu. Você viu o enterro, como que vai ser dele? Por favor, quando eu morrer, me leve direto para o cemitério. Eu não quero que ninguém fique me celebrando minha morte. Celebre a minha vida. Por favor, faça isso. Não vai ter festa no enterro do Silvio Santos. Mas não era isso que eu ia dizer.
que eu ia dizer é que, você viu quanta frase surgiu dele? Todo mundo agora põe uma foto e coloca lá. Às vezes não foi nem ele que falou. E o problema é que a gente traz isso para o mundo espiritual. A gente pega uma frase que a gente acha bonitinha e acha que aquilo é bíblico. Acha que aquilo é bíblico, acha que aquilo ali é da palavra de Deus. Agora não, irmãos, presta atenção em mim, por favor. Ouça isso em amor. O crescimento espiritual, ele vem à medida que você vai conhecendo mais Jesus. E sabe o que eu aprendo aqui, Davidson? Que nós temos e podemos receber de Jesus o mesmo que Paulo recebeu. Por quê? Porque Paulo recebeu por meio de uma comunhão com Jesus. Um Jesus ressurreto. É o mesmo Jesus ressurreto que Paulo conheceu. É o mesmo Jesus ressurreto que nós conhecemos. Porque tudo que Paulo aprendeu, ele aprendeu em espírito. Quando ele foi separado por Deus, ele recebeu revelações profundas que nós estamos lendo hoje. Por meio do Espírito, Paulo aprendeu, amadureceu, e agora ele está falando para a igreja, irmãos. Ele fala, aquilo que eu recebi de Deus, agora eu dou para vocês. Aquilo que eu recebi do próprio Cristo, agora eu dou a vocês. Então, irmãos, aquilo não foi exclusivo para Paulo. Esse tipo de comunhão e relacionamento com Deus não foi exclusivo para Paulo, é para nós também. A diferença de mim, de você e de Paulo, é que Paulo mergulhou. É que Paulo entendeu e falou assim, essa vida agora para mim, irmãos, não vale de mais nada. A vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo para a glória de Deus. Agora me perdoe, na nossa imaturidade, irmãos, a gente está correndo atrás de Jesus, pensando nessa vida terrena, nessa vida carnal, nessa vida que vai passar como uma neblina. E não, irmãos, é momento de nós crescermos espiritualmente. E como crescer espiritualmente? Com um relacionamento diário com Jesus Cristo Nazareno. Me perdoe, irmãos, não adianta eu ser expansivo aqui na igreja. Não adianta eu ter uma adoração extravagante só aqui na igreja, se a minha vida não é extravagante com Jesus Cristo todos os dias. Porque aqui na igreja é a celebração do santo, a gente vai adorar mesmo. Mas e lá em casa, irmão? E ao abrir da Bíblia, irmão, posso fazer uma pergunta? Como que está o seu devocional? Quanto tempo? Esse dia eu fui fazer um orçamento na casa da Ju. Não, foi fazer o serviço. Achei bacana a hora que ela chamou a gente para entrar lá. Eu vi lá uma xícara de café, uma Bíblia aberta. Falei, uau, está ali, lendo. Com certeza Jesus Cristo fala com ela nesse momento de manhã, algumas coisas que não falou no culto aqui. Quem está me entendendo? Então, irmãos, a gente tem uma mentalidade equivocada, irmãos. A nossa cultura foi acostumado a ir a um certo sacerdote só para receber uma bênção, só para ir receber, para você se benzer. É uma cultura. Eu fui muito quando era criança, minha avó me levava para benzer eu. Então essa cultura a gente traz para o Evangelho, irmãos. Desculpa, mas é verdade. A gente vem aqui para a gente se benzer. Não me interprete mal, mas a gente vem aqui porque eu vou dar uma carregada lá no domingo. Que carregada, irmão? Você não é celular. Vou no domingo, eu dou uma recarregada para a semana. Não, meu irmão, não é esse o relacionamento que Jesus quer ter comigo e com você. O relacionamento que Ele quer, irmãos, a bateria não acaba.
Então, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu entendo que a maturidade, ela é vital para a vida de qualquer cristão. Se você pegar uma criança, ela nasceu, cresceu, por exemplo, o tamanho do Benício ali, e você soltar ele numa mata, talvez ele não fique 2 horas vivo. Quantos anos tem ele? 5? 4? 3 anos. Não vai sobreviver, irmãos, talvez não fique 2 horas vivo numa mata. Por quê? Porque ele não é maduro para lidar com isso. Adultos que se perderem num lugar desse, talvez em 3, 4 dias ele morre. Agora, espiritualmente não é diferente, irmãos. Se nós não crescermos espiritualmente, como que a gente vai lidar com essa selva que se chama mundo, que a Bíblia chama de perverso, mundo perverso? Como que a gente vai lidar? Como que você vai lidar com quem te ofende no dia a dia? Como que você vai lidar com o que você aprende de Cristo, com quem te ofende? A Bíblia diz que você tem que perdoar. Ah, mas eu não consigo. Você não consegue porque você não cresceu espiritualmente. Como diz o louvor da Ana Paula Valadão, eu não tenho tempo para perder com ressentimento. Isso precisa ser verdade para a nossa vida. Não dá para a gente perder tempo prendendo pessoas dentro do nosso coração. Sendo que Jesus diz assim, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então não tenho tempo, irmãos, eu não dá tempo mais para eu ficar com pessoas apodrecendo meu coração. Isso é coisa, irmãos, de menino. Isso é coisa de pessoa que não cresceu espiritualmente. Mas não, nós queremos, irmãos, a gente fala tanto do tempo da graça, mas a gente é mais justiceiro que o tempo da lei. Porque quem comete erro contra a gente quer que ele morra. Isso é pecado. Você não perdoou, você não está perdoado. É o que Jesus disse. Então não dá, irmãos. Isso é falta de crescimento espiritual. Isso me preocupa. Por quê, irmãos? Porque Jesus ele vai vir buscar uma igreja sem mancha, sem defeito, pura de coração. Uma igreja que cresce e que as coisas do céu são mais importantes que as coisas da terra. Se as coisas da terra me desconectarem das coisas dos céus, irmãos, eu nunca cresci espiritualmente. Porque nada dessa terra, nem nada dessa terra, pode me separar do amor de Deus. Nada dessa terra pode me separar do amor de Deus. Nós precisamos entender isso, e isso vem à medida do crescimento espiritual. Ah, pastor, então eu não vou mais sofrer com os problemas dessa vida. Lógico que você vai, mas você vai aprender a lidar com os sofrimentos dessa vida, levando todas elas aos pés de Jesus, aquele que diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou humilde e manso de coração. Então nós precisamos ir a Jesus todos os dias, porque sem Jesus a gente se perde. Sem uma devoção diária com Jesus, nós estamos aptos e tendenciosos ao erro, ao engano. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Tem muitos irmãos que ainda se encontram espiritualmente imaturos, apesar de estarem muito tempo na igreja. Tem muita gente que não se encontrou espiritualmente ainda. Tem muita gente que não se encontrou espiritualmente ainda. Por quê? Porque ora ela está bem, ora ela não está. Ora ela está bem, ora ela não está. Ela acha que o problema é a igreja, ela acha que o problema foi o irmão. Ela está sempre procurando culpados. Porque ela não se encontrou espiritualmente, ela não está firme espiritualmente. Isso é um problema, irmão. Sabe por quê? Paulo ele fala que nós precisamos crescer
Para quê? Para a gente não ficar sendo levado por qualquer vento de ensinos. Não há nada novo, irmãos. Não existe revelação. Cuidado com revelação nova. Cuidado com Deus me disse e me deu uma visão. A visão do Senhor já está escrito, irmãos, em tábuas bem grandes. Está escrito na sua palavra. Cuidado, irmãos, com relativizar o pecado. Sabe por que o diabo quer relativizar o pecado? Porque ele quer destruir a sua vida e a sua família. E todas as vezes que o Senhor nos ensina, lê Efésios, irmãos, o modo de vida do cristão. Paulo vai falar claramente, irmãos, as coisas que nós devemos deixar. Mas, se nós não tivermos crescimento espiritual, vem a flexibilização da igreja. E aí a gente é levado por esses falsos ensinos. E somos destruídos. A nossa família é vítima daquilo que a gente acredita ser verdade. Você quer saber qual é a verdade? Pastor, mas quem está falando a verdade? É simples, irmão, é só você ler sua Bíblia. É só você ler a sua Bíblia, você vai ver quem está falando a verdade ou não. É muito simples, irmãos. Leia a sua Bíblia completa, por favor, leia o que está escrito, aí você nunca vai ser enganado, porque não tem crescimento espiritual se nós não conhecermos as Escrituras. Não existe. Se o ensino que você ouve não está produzindo em você um crescimento, duvide do ensino ou duvide de você. Se você não está crescendo espiritualmente, duvide do ensino ou duvide de você. Por que do ensino? Porque pode ser que você esteja aprendendo errado. Houve um tempo da minha vida que eu preguei errado. Aí uma vez uma pessoa me ligou e falou: pastor, mas então quer dizer que aquilo que você pregava... Eu falei: não era, estava errado. Eu errei mesmo, por isso que eu não prego mais. Está tudo bem. É verdade. Então, irmãos, duvide do ensino se não está gerando crescimento. Agora, se você está aprendendo o que está escrito na sua Bíblia, duvide de você, porque talvez você ouve e não pratica. Ouve e não põe em prática. Põe em prática parcialmente. Não existe obediência parcial. Ou você obedece ou você não obedece. Não existe, irmãos, meio. Eu faço meio certo. Meio certo é errado. Meio certo é errado, irmãos. Só na escola que colocava assim, né, um certo e cruzava assim, tá quase certo. É errado isso, quase certo. Tá errado. É isso que me salvava de vez em quando, meio certo. Aí eu aprendi a fazer meio certo, até o dia que eu aprendi a fazer o certo. Por que vocês faziam isso, Cleide? Meio certo. Tá errado. Mas você vê como que é cultural? É cultural, irmãos. Eu era terrível na escola, gente. Uma vez meu pai me bateu, porque a professora de ciências perguntou na prova: o que é matéria? Aí eu coloquei português, matemática, ciências, história. Eu apanhei nesse dia. Eles chamaram meu pai na escola, não sei porquê. Não era meio certo? É meio certo, irmão, porque não deixa de ser. Tô brincando. Volta pro foco. Agora outra coisa, irmãos, importante. Crescer espiritualmente vai nos fazer se tornar mais parecidos com Jesus. E aqui pega. A palavra diz assim: em vez disso, falaremos a verdade em amor. No versículo, coloca aí pra gente aí. Em vez disso, falaremos a verdade em amor.
tornando-nos em todos os aspectos. Em todos os... É Efésios, filho. Capítulo 4, acho que está no verso 13, 14. Em todos os aspectos, cada vez mais parecido com Cristo, que é o cabeça. O que a gente vai se tornar, irmãos? O quê? Em alguns aspectos. Então aqui não é meio certo. Não é meio parecido com Jesus. Em todos os aspectos. Nós vamos, tudo conforme a gente vai aprendendo em amor, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E aí a grande pergunta: as suas atitudes e as minhas têm parecido às atitudes de Jesus? O meu crescimento espiritual tem me feito me parecer mais com Jesus? Em todos os aspectos? Essa é a palavra para nós, irmãos. Essa é a palavra de crescimento para mim e para você. Sim, é o que está escrito. O que está escrito, irmãos. À medida que nós vamos escutando mais, nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. E sabe o que está em extinção hoje, irmãos? Crentes parecidos com Jesus Cristo. Pais parecidos com Jesus Cristo, mães parecidas com Jesus Cristo, líderes parecidos com Jesus Cristo, em todos os aspectos, irmãos. Então nós precisamos crescer espiritualmente. Não adianta eu vir aqui na igreja, me dá minha bênção, me dá minha bênção, me dá minha bênção. Não é esse o papel meu, não é esse o papel do pastor João, não é esse o papel do pastor Márcio. Não é ensinar você a levar sua bênção, é ensinar você a se tornar mais parecido com Jesus Cristo. Vou melhorar, é nos ensinar, aprendermos juntos, a nos tornarmos mais parecidos com Jesus Cristo. Eu posso estar inserido no mundo corrupto, eu não sou corrupto. Eu posso estar inserido no mundo mentiroso, mas eu não sou mentiroso. Por quê? Porque eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo alinhado, eu estou crescendo espiritualmente. Ah, pastor, uns aspectos está legal e outros não está. Ok, eu também. Mas nós não podemos acomodar nisso. Por quê? Porque senão a gente deixa de crescer. Então há áreas da minha vida que eu preciso romper. Há áreas da minha vida que eu preciso me esforçar, me dedicar para se tornar mais parecido com Jesus Cristo. O que eu falo precisa ser parecido com Jesus. As minhas atitudes precisam ser parecidas com a de Jesus. Andar com quem nos ofende, abrir a porta novamente para traidores voltarem. Ah, você está entendendo, meu irmão? Por quê? Porque é isso que Jesus sempre fez. Foi assim que Jesus fez na noite da ceia. Ele olhava para Judas e Judas ia trair. Ele serviu a ceia para Judas. Ele não falou: Judas, você vai me trair, não pegue desse pão, não pegue desse vinho. Não, ele não disse. Ele falou: pegue dele todos. Pegue dele todos. Todos, é o que está escrito. Ouça isso, irmão, em amor. O crescimento espiritual na minha vida vai gerar transformação em mim. Se daqui há um ano eu for a mesma pessoa, eu não cresci, houve um retardo na minha vida espiritual. Eu e você, nós precisamos crescer espiritualmente. O ano que vem nós precisamos ser pessoas mais maduras ainda. E ai daquele que fala que não precisa, ai daquele que fala que já sabe, ai daquele
já conhece. Não, eu não conheço o suficiente. Por isso eu não paro, por isso eu continuo a buscar, por isso eu leio, releio, busco, me confronto, aceito o confronto. Se desafie alguém a ser um cristão melhor, um cristão mais maduro. Quem está me entendendo nessa manhã, dá um glória a Deus, por favor. Desafie. Precisamos ser melhores espiritualmente. Líderes dessa casa, desafiem os ministérios que vocês estão à frente a crescerem espiritualmente. Vocês estão me ouvindo? Em nome de Jesus. Diaconia precisa crescer espiritualmente, louvor precisa crescer espiritualmente, mídia precisa crescer espiritualmente, técnica precisa crescer espiritualmente, palavras, nós precisamos crescer espiritualmente, nós que pregamos a palavra nessa casa, porque senão, irmãos, a gente vai ficar dando sopa a vida inteira para a igreja. Não, nós precisamos nos aprofundar, sabe por quê? Porque sempre tem mais. Sempre tem mais do Espírito para a minha vida e para a sua vida. Sempre tem mais águas profundas. Sempre tem mais para conhecer. É a infinita riqueza da sua glória. É a infinita riqueza da sua glória. Então, irmãos, crescer espiritualmente vai nos fazer nos tornar mais parecidos com Jesus. Sabe, pai e mãe, ouça em amor. Seu filho não pode ver Jesus no pastor, ele tem que ver Jesus na sua vida. Na sua vida. Não transfira para os outros aquilo que cabe a você fazer. Marido, o homem mais espiritual que sua esposa precisa é você. Mulheres, a mulher mais espiritual que seu marido precisa conhecer é você. Então nós precisamos crescer. E irmãos, também o nosso crescimento nós podemos medir à medida que a gente promove o crescimento na vida dos nossos irmãos. Por isso que eu falo, desafie alguém a crescer espiritualmente. Desafie alguém a crescer junto com você. Ele diz assim, cada parte ao cumprir a sua função específica, ajuda os demais a crescer. Outro versículo. Isso. Ele faz todo o corpo, com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda o quê? Os demais. Então, irmão, se você cresceu sozinho, talvez você seja um egoísta espiritual. Se você se gaba do seu crescimento, mas não ajudou ninguém a crescer, você não está encaixado perfeitamente no corpo. Você entende, irmãos? Então, meu crescimento espiritual serve para quê? Para promover crescimento espiritual na vida dos meus irmãos. E o seu crescimento espiritual me ajuda a crescer. Então, irmãos, nós precisamos realmente pensar sobre essas coisas. Isso faz sentido para você? Isso faz sentido para você? Ô irmão, eu falo isso como pastor dessa casa. Tem muita gente frustrada dentro da igreja. Por quê? Porque não cresceu espiritualmente, irmão. Talvez a culpa seja nossa, por não ensinar corretamente.
ou por não ser mais incisivo. Mas é necessário que cresçamos, irmãos. Por quê? Porque tem algumas pedras que nós vamos tropeçar hoje, que a gente não pode tropeçar mais amanhã. Não dá. Por quê? Porque tem algo acontecendo na minha vida, na sua vida. Coisas que você teve dificuldade, os seus filhos não vão ter. Por quê? Porque você já passou essas etapas para ele, você está ensinando ele já um caminho certo. Quantos murros em pontas de faca nós demos a nossa vida inteira, a gente vai querer que os nossos filhos cometam os mesmos erros que a gente? Agora, se nós não formos um espelho de Cristo dentro de casa, os nossos filhos fatalmente, hereditariamente sofrerão. Porque, irmãos, a hereditariedade não está ligado somente ao espírito, está ligado também ao exemplo. Os filhos fazem o que vê os pais fazendo. Às vezes a gente fala, mas essa maldição hereditária já foi quebrada na minha vida, mas a maldição do comportamento talvez ainda não. E a maldição do comportamento não adianta participar de um culto de libertação, tem que participar de um culto de ensino. Porque o culto de ensino vai me ensinar, como nessa manhã, a me comportar de maneira diferente. Não tem como, irmãos. Vamos parar de se iludir, achar que um culto só de, nossa, esse culto Jesus Cristo aconteceu. Mas o que aconteceu a hora que você saiu? O que aconteceu a hora que eu saí? Outro dia nós participamos de um discipulado aqui, que a gente tem os líderes da igreja, a gente faz um discipulado toda quarta-feira aqui. Eu me arrependo de não ter começado isso muito antes com os líderes. Eu vou falar uma coisa, irmãos. Um dia desses a gente teve um discipulado que falou sobre família. Irmão, eu saí daqui indignado comigo mesmo, revoltado comigo mesmo. Eu preciso olhar mais para minha esposa, eu preciso olhar mais para os meus filhos. Eu preciso olhar. Eu achei que estava bom, mas não está bom. Eu preciso crescer nessa área. Eu preciso olhar mais para o coração das minhas filhas. Eu preciso ser mais direcionador para o Léo. Eu preciso dar mais atenção para minha esposa. Eu preciso promover mais ela. Você está entendendo? Então aquele discipulado não me confortou, ele me confrontou. Eu saí daqui, irmãos, atordoado, de verdade. E é isso que a palavra precisa fazer com a gente. A gente precisa sair daqui. Não adianta sair daqui e, nossa, aquele louvor estourou. Você viu como a igreja veio? Mano, mas se daqui para fora ele não mudou nada, irmãos. Era mais fácil ter colocado Spotify em casa. Nossa, mas você viu que palavra tremenda. Realmente nós precisamos ver a palavra tremenda na minha vida e na sua vida, quando a gente sai dali. Alguém me falou ontem que tem uma camiseta, eu sou a Bíblia que o mundo lê. Quem que me falou isso ontem? Quem? Wesley, verdade. Ele falou que uma pessoa que está passando por um momento complicado, parou de usar a camiseta. Que foi, eu não estou sendo essa Bíblia para ser lida. Eu sou a Bíblia que o mundo lê. Você sabia disso? Eu e você, nós somos a Bíblia que as pessoas leem. E Paulo alertou sobre isso quando ele diz assim, e a natureza criada, ou a criação aguarda com grande expectativa, não é o que está escrito na Bíblia. É o que eu e você se manifesta. A manifestação dos filhos de Deus. Qual é o capítulo da Bíblia que você vai abrir amanhã na sua empresa? Qual é o capítulo da Bíblia que você vai abrir amanhã na sua vizinhança? Qual é o capítulo da Bíblia que você vai abrir amanhã no trânsito? Qual é o capítulo da Bíblia que você vai abrir quando você estiver com seus amigos? Você está entendendo, irmãos? Para mim isso aqui é muito desafiador.
Porque eu preciso me tornar mais parecido com Jesus, irmãos, desesperadamente. Olha o que diz em Efésios, capítulo 3, versículo 18 a 19. Diz assim: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Paulo está falando assim, viu? Precisa conhecer a largura, precisa conhecer o comprimento, a profundidade, a altura do que? Do amor de Deus. E como conhecer isso, como compreender isso? Se envolvendo com Ele. Porque, irmãos, nossa dedicação precisa ser em conhecer todos os dias mais de Jesus. Porque é largo, porque é comprido, porque é alto, porque é profundo demais. Não dá para conhecer no culto, irmãos, com uma pregação de 40 minutos, não dá para conhecer Jesus. Não dá, irmãos, aqui é só um gatilho, aqui é só um empurrão, aqui é só um vai. Você está me entendendo, irmão? Aqui é só um vai, mas irmãos, nós precisamos dedicar em conhecê-lo. Eu quero conhecer mais a respeito de Cristo. Por quê? Porque não é o suficiente, irmãos. Sempre tem mais, sempre tem mais. Sempre tem mais. E às vezes nós estamos parados, encalhados, pastor João, naquilo que a gente aprendeu há 10 anos. Daquilo que a gente ouviu nas escolas dominicais, tão importantes, mas não é só, tem mais. Tem mais, Wallace, tem mais, filho, tem mais de Cristo. Tem mais para mim e para você. Sempre tem. O conhecimento de Jesus atrai plenitude e poder de Deus para a nossa vida. Nós lemos aqui, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude. O que é plenitude, irmão? Não deixe as palavras escaparem. Plenitude é tudo. Plenitude é tudo. Então eu e você vai ser cheio do que? De tudo de Deus. Tudo de Deus. Tudo de Deus, tudo de Deus, tudo de Deus. Há um poder, irmãos, que é derramado sobre a minha vida e sua vida. Nada pode deter, irmãos, a sua oração. Nada pode deter a sua oração. Por quê? Porque há um poder que emana de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você entende isso, irmão? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Diz assim, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimente plenamente a salvação. Agora que provaram da bondade de Deus. O que ele diz, irmãos? Que a gente precisa se livrar de algumas coisas e desejar o leite puro. O leite puro.
Tem coisa que está te separando do leite puro. A gente está tão envolvido em tantas coisas, irmãos. E a gente não bebe o leite puro. O leite puro, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o leite puro que nós precisamos. Então, o que fazemos pela manhã quando nós acordamos em casa? É lógico que cada um se encaixa na sua alimentação, mas geralmente você vai tomar o café da manhã. E aí você põe o leite no copo. Às vezes mistura com café. Passa um pãozinho com manteiga. Para começar o dia. Tem leite puro todo dia, irmão. Tem leite puro todo dia. Você bebe leite todo dia, filho? Você bebe leite todo dia? Volta a beber. Aí se a gente não bebe leite, a gente fica desnutrido. E se a gente ficar desnutrido, a gente não cresce. Então tem leite puro todo dia, irmão. Todo dia, Lília. Todo dia, Osmar. Todo dia, meninos. Tem leite. E nós precisamos desse leite. Nós precisamos desse leite. Um bebê. Estava ali o bebê. Não está mais. Sumiu o bebê. Ele toma leite todo dia. 3, 4, 5 vezes por dia. Até o dia que ele é mais maduro, fisiologicamente, ele começa a diminuir o leite, mas aí ele passa para que esse é o próximo passo, que nós não vamos falar hoje, alimento sólido. Mas não adianta a gente falar de alimento sólido se nós estamos desnutridos. É hora de nós fazermos um hemograma espiritual. Se examine, veja se você tem crescido espiritualmente, se as mesmas coisas que te paravam continuam te parando, que as mesmas ofensas que te ofendiam continuam te ofendendo, que as mesmas meninices do passado continuam te assolando. E para finalizar, Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 17. Amados, capítulo 3, versículo 17. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. Lembra que eu falei no começo da mensagem? As pessoas que não são firmes espiritualmente. E o que rouba a firmeza? Falso ensino. Pastor, mas a igreja tem que falar de falso ensino? Se Pedro escreveu sobre falso ensino, a igreja tem que falar sobre falso ensino. O verdadeiro ensino nunca vai acariciar os nossos erros. O verdadeiro ensino em amor vai nos colocar nos trilhos. Ainda que doa. Ainda que doa. Então ele diz aqui, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. Antes, cresçam. Antes, cresçam. Cresçam na graça e no conhecimento
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Tem que crescer, irmão. Tem áreas da sua vida que já era para ter rompido. Tem áreas da minha e da sua vida que já era para estar lá na frente, irmãos. E a gente está correndo atrás de bênção ainda. O dia que a gente entender que quando eu andar por princípio, a bênção que segue eu, está escrito. Está escrito. É princípio. Se atentamente ouvires a minha voz e tiveres o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje vos ensino, então estas bênçãos virão sobre ti e o acompanharão. Então, irmãos, a bênção não está no pedir, está no cumprir. Vou repetir, a bênção não está no pedir, está no cumprir. Está no crescimento, irmãos. É importante que nós cresçamos espiritualmente. E nós estamos comprometidos, irmãos, é com isso, com esse ensino do comprometimento, do crescimento, do amadurecimento, do crescimento, do amadurecimento. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos absorver essa verdade para a nossa vida. A gente se dedica em tantos crescimentos da nossa vida, irmãos, e a vida espiritual a gente acha que vai tudo no automático. Dedicação é bom, é importante. Ontem eu estava aqui com um irmão de 60 anos que está fazendo MBA, uma pós em uma área da profissão dele, para se inserir melhor no mercado. Isso é importante. Essa dedicação ela é importante e necessária. Por que a gente não faz isso com o espiritual? A gente se dedica tanto para ganhar dinheiro, irmão. Sabe por quê? Me perdoa, porque às vezes mamon é do Senhor da nossa vida ainda. A gente se dedica tanto para ganhar dinheiro. E eu não estou falando que você não tem que se dedicar. Mas se você se dedica mais para ganhar dinheiro do que na sua vida espiritual, você tem que rever quem é o seu Senhor. Se Jesus realmente tem sido o Senhor da sua vida. Por quê, irmãos? Porque se eu me dedicar a Jesus, irmãos, eu vou ter a plenitude dele sobre mim. Plenitude é tudo. Plenitude é tudo, irmãos. Todo recurso que nós precisamos, seja pouco, seja muito, seja extremamente muito, está nas mãos de Jesus Cristo. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa. Então tudo que eu preciso entender que está em Cristo, está nele. Então o que eu preciso fazer? Crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente. Posso falar? Volta a ler sua Bíblia, irmão. Volte a ler a sua Bíblia diariamente. Volte a falar com Deus. Pega o seu caderninho, anota aquelas coisas que Jesus vai falando com você. Vou ser mais profundo ainda. Volte a ter uma Bíblia, irmão. Volte a ter uma Bíblia. Volte a andar com a sua Bíblia. Coloque de novo uma Bíblia dentro do seu carro. Leva uma Bíblia para o seu serviço. Não para você ler na hora do serviço, mas talvez em alguns momentos. Volte a ler, irmãos. Volte a ler. Tem tesouros insondáveis aqui dentro, irmãos. Tem coisas, irmãos, que pode ser que nós já lemos 10 vezes, mas naquele dia, aquele versículo me pegou aqui dentro. E é o versículo que precisava para eu mudar toda a história da minha vida. Não se canse de ler e meditar na palavra do Senhor. Faça da sua casa um ambiente de adoração.
Leia a Bíblia e faça da sua casa um ambiente de adoração. Que os seus filhos louvem e não façam dancinhas do TikTok. Irmãos, que as músicas que os seus filhos mais ouçam sejam músicas de louvores a Deus. A gente parou de crescer espiritualmente, irmãos. Se você ver as estatísticas, você vai ver que as igrejas estão crescendo como nunca antes, mas isso não é tudo. Não é sobre números. Não é sobre IBGE, irmãos, é sobre celestial. É sobre o que Jesus fala da igreja, não o que o mundo fala da igreja, mas o que Jesus acha da igreja. Tem um propósito na igreja. Jesus tem um propósito na igreja. Deixa eu falar, você não veio para um lugar para a sua vida ficar melhor. Você veio para um lugar porque Jesus está te recrutando para esses dias. Entenda isso. Jesus não te trouxe aqui para melhorar a sua vida. Jesus te trouxe aqui para cooperar com o propósito dele na face da terra. Jesus me trouxe aqui, te trouxe aqui para que nós possamos cooperar com o plano dele. Ele tem um plano. Ele diz: eis que eu é quem sei os planos que tenho a seu respeito, que são pensamentos de bom e não de mal. Há um propósito de Deus, irmãos, que nós precisamos crescer e encontrar o nosso papel específico, como nós lemos aqui, no propósito de Cristo. Por que nós nos perdemos? Porque tiramos os olhos do propósito. E quando os nossos olhos fogem do propósito, os nossos olhos ficam só no espelho, olhando para a gente mesmo. E a gente precisa parar e ficar menos tempo no espelho e mais tempo ajoelhado olhando para Cristo. Porque no espelho a gente vai ficar contemplando nós, e com os joelhos no chão, com a Bíblia aberta, a gente vai contemplar Jesus Cristo. Você está me entendendo? Se coloca de pé em nome de Jesus. Posso falar uma coisa? Pais que estão aqui nessa manhã, vocês estão preparando seus filhos para um casamento bom, casamento sadio? Quem, pais de meninas aqui, qual vai ser a mulher que você vai entregar para o marido dela? Pais de homens, qual é o homem que você vai entregar para cuidar de uma mulher? Homem que tem nojinho? Tem nojo. Homem de caráter? Você vai ensinar seu filho a esperar a lua de mel? Não tocar nela antes do casamento? Você vai ensinar isso para o seu filho? Você está ensinando isso? Ou seu filho é pegador? E sua filha? Você vai entregar pura? Porque na ausência do pai, ela encontra outros amores. A culpa não é minha, desculpa, pai, a culpa sempre vai ser nossa. O que você tolera hoje, irmãos, você não pode cobrar amanhã. O que você tolera hoje, você não tem direito de cobrar amanhã. Que os meus filhos e que os seus filhos sejam diferentes na face dessa terra. Tenha uma conversa com eles. Fale do Evangelho para eles. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Que essa palavra possa fazer sentido na sua vida hoje. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e falado aqui neste lugar. E que assim seja a sua palavra.
Que assim seja. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos irmãos. Abençoa a vida dos meus irmãos, que eles possam ser encharcados por essa palavra. Em nome de Jesus. Irmãos, eu queria fazer um desafio aqui. Se há alguém aqui nessa manhã que deseja entregar sua vida para esse Jesus que nós falamos aqui hoje. Se tem alguém aqui nessa manhã que nunca entregou a vida para Jesus, a Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. E talvez essa é a sua manhã de falar assim: pastor, eu quero entregar minha vida para Cristo. Tem alguém aqui nessa manhã que quer entregar a vida para Jesus? Se tiver, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar com você. Tem alguém aqui nessa manhã? Tem? Levanta a mão bem alto para eu ver. Nossa querida aqui, vem cá.